o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, diz assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Eu ainda quero que você volte um pouquinho a sua Bíblia, Timóteo, 2 Timóteo 4, diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus. Amém, irmão? Sentais. Irmão, o que nós queremos hoje falar? Hoje nós queremos, imagino eu, avivar algumas coisas. Nós temos algumas mensagens, apostasia, mensagens que têm revoltado muita gente. Eu não esquento absolutamente com nada. Se alguém diz que eu sou feio, eu digo muito obrigado. Se alguém diz que eu sou bonito, eu digo muito obrigado. Se alguém diz que eu sou sábio, eu digo assim, tá, muito obrigado. Se alguém diz que eu sou um ignorante, que eu não sei de nada, eu digo muito obrigado. Eu não esquento com nada. Por quê? Quando é Deus que traça o teu caminho, ninguém pode alterá-lo. Se você sabe que está andando num caminho que Deus traçou, ninguém pode alterá-lo. Eu já falei aqui sobre blogs que as pessoas criaram lá na internet, falando mal de algumas coisas minhas, isso não me diz respeito de nada. As pessoas falam assim, aí pastor, está aí o link para você comentar. Eu falei, negativo, eu não vou comentar. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se ele está falando mal de mim, ele não vai me denigrir. Para ele falar mal de mim, ele tem que colocar os meus vídeos. Ele só está divulgando o trabalho, ele está me fazendo um favor. Quanto mais pessoas acessarem o vídeo, o blog do homem, vai acessar os meus vídeos e vai ver os links dos nossos trabalhos e vão ter a chance de ir aos nossos sites. Então, como diz uma música, né? Fale bem ou mal, mas por favor, fale de mim. Então eu nunca me preocupo com absolutamente nada, mas essa mensagem apóstatas e apostasia, quando ela cai dentro das igrejas, os pastores, os líderes ficam revoltados, soltam fogo pelas ventas, porque eles se sentem ofendidos. Eu nunca me sinto ofendido. O jornal Extra, jornal O Dia e outros jornais, o jornal Folha de São Paulo, saíram publicando mentiras a meu respeito.
Coisas que nunca aconteceram, coisas que eles nunca tiveram documento, nada. E o advogado ligou para mim: ai, pastor, vou entrar com um processo contra esse jornal. Ele até ficou chateado comigo, porque eu falei: não, deixa isso para lá. Se eu for entrar com um processo contra quem está falando besteiras a meu respeito, eu vou viver só movendo processo. Ele falou assim: não, ele até ficou chateado, que ele queria mover. Ele falou: não, mas você não vai ter que pagar nada, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso de graça. Eu falei assim: ah, doutor, tudo bem, mas não tenho interesse. Não tem interesse. E ele ficou chateado porque queria fazer de graça. Eu falei: não, deixa para lá. Ora, a Folha de São Paulo colocou lá uma notícia mentirosa a meu respeito. Quem lê a Folha de São Paulo, agora ela é só online, né? Não tem mais escrita, mas foi ainda na época que era impresso. Quem lesse a Folha de São Paulo ia tomar conhecimento daquelas mentiras que estavam sendo ditas. Mas uma pessoa sábia e inteligente, o que ela vai fazer? Pô, está aqui o link, está aqui o endereço do vídeo, está aqui não sei o quê, está tudo aqui. Eu vou entrar na internet, eu vou pesquisar. Quando o camarada entrar na internet, quem vai ficar mal? A Folha de São Paulo. Porque do lado de quem o Espírito Santo está? Ninguém. Irmão, não estou nem aí para mentira. Não estou nem aí. No caminho da verdade, a mentira não sobrevive. Não sobrevive. As pessoas se sentem ofendidas. Fulano falou isso e isso de você. Tá, manda um presente para ele, dá lembranças para ele. Ninguém pode fazer o mal a quem é do bem. Não dá, não tem como. É contrário aos conceitos, princípios criacionistas do Deus vivo. Não se pode fazer o mal a quem é do bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que são apaixonados por Deus. Então, quando alguém fala mal de você, mentiras, isso vai ser para o seu mal ou para o seu bem? Para o seu bem, porque todas as coisas são para o seu bem. É projeto de Deus, entende? Então não importa o que façam, não importa o que digam, mas os pastores se sentem ofendidos quando ouvem as mensagens da voz da restauração. E como eu glorifico a Deus, porque eu sei, irmão, que se Deus não tivesse me encontrado, apesar de tudo que Deus falou, eu creio que nenhum dos seus planos ficam frustrados. Se ele não tivesse achado a mim, ele acharia outro. Nem que ele tivesse que mudar os tempos e as estações, como ele faz, mas ele encontraria outro, e a sua obra não vai ficar em detrimento. Ele vai levar cabalmente todos os seus projetos. Então, eu glorifico a Deus quando ele me encontrou naquela simbologia do anjo que veio, cansado. O Espírito Santo diria: ele está cansado de tanto percorrer a terra em busca de alguém para entregar esse papel. E o anjo entregava, estendia um papel amarelado, já gasto, e o Espírito falando: o papel está amarelado, está gasto, porque ele percorre com esse papel há muito tempo, procurando um lugar para deixar esse papel. E ele está entregando na tua mão agora. E quando eu pegava aquele papel, o papel se abria e tinha no papel o número 14. Estava escrito restauração. A palavra restauração eu até entendi, mas o número 14, isso eu só fui entender muito depois, que Deus nos acrescentou a gloriosíssima numerologia bíblica que faz toda a diferença na hora em que lemos as Escrituras. É uma glória. Então, eu glorifico a Deus por isso. E digo: Senhor, eu pedi uma chance de te servir e o Senhor me deu a melhor. Eu não vou te decepcionar. Sabe, irmão? Aqui a Escritura diz que, olha, no que fala de Pedro, né? Assim como no passado surgiram falsos profetas, entre o povo da mesma sorte haverá entre vós falsos
mestres introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentinas destruições. E muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. E Jesus falou, poucos são os que se salvam e muitos são os que se perdem, não é isso? E aqui está dizendo, muitos seguirão os falsos ensinos e as práticas libertinas. Eu glorifico muito a Deus. Eu disse, Senhor, como que o Senhor conseguiu me resgatar do meio de uma igreja batista, onde estava todo mundo ali impregnado, as pessoas chegavam sedentas por um cargo, por uma indicação, por um nome numa porcaria de um papel chamado livro. E eu digo, Senhor, como que o Senhor preservou a minha mente, não me deixou impregnar naquilo ali, e olha que eu era envolvido com a igreja. Depois do pastor, o homem que mais pregava e dirigia os trabalhos em outras igrejas e ao ar livre fora, era eu era o segundo homem de mais palavra dentro da igreja, que pregava nos trabalhos, mas nada daquilo me enlaçou. Como a ave que escapa do laço, assim Deus teve misericórdia de mim. Porque outros estão lá dentro até hoje, pastando que nem jumento com rótulo de batista na sua cabeça. Eu glorifico muito a Deus, porque desde o começo entrou em mim um conceito, eu dizia, eu não sou batista, eu não sou assembleano, eu sou cristão, discípulo de Jesus. E sabe, irmão, eu glorifico muito a Deus, porque eu reconheço que a obra que Jesus fez na minha vida, só Ele poderia fazer, era impossível. E aqui, você vê, tem uma parte ainda de Timóteo, 1 Timóteo 4, que diz que o Espírito diz que as pessoas seguiriam doutrinas de demônios, teriam comichão nos ouvidos. E olha, hoje a maçonaria impregnou-se dentro das igrejas e o povo está seguindo doutrinas de demônios. Pedro diz que o povo seria usado como uma massa de manipulação, que o povo ia se transformar num negócio. E diz ainda aqui uma passagem que eu li, diz da avareza, lá em Timóteo, que fala, dando ouvido à doutrina de demônio, 1 Timóteo 4, sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Nos últimos dias, alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é uma doutrina de demônio, irmão? Não sei se você frequentou o espiritismo, mas na doutrina de demônio nós não tínhamos vários patuás, não tínhamos um negocinho que o demônio dava para a gente, benzia, uns botavam lá no pé, pisava, te dava para você carregar no bolso. Então você se transformava num escravo. Acordou, patuá no bolso. Não saía para a rua sem aquilo. Tinha pessoas que quando saíam para a rua, no meio da rua lembrava que tinha esquecido, voltava de ponto de ônibus para ir buscar o patuá, tinha que botar o patuá, porque o demônio falou, não sai sem o patuá, senão algum mal pode te acontecer. Doutrina de demônio. Hoje as pessoas não estão fazendo isso dentro das igrejas evangélicas, conforme os apóstolos profetizaram, receberam do Espírito Santo. No lugar dos patuás, que era um pé de coelho, um pedaço de madeira em forma de figa, uma mão, hoje nós temos rosas, temos sal, temos a água que veio do descaramento deles, temos o João Ribe Palharim, que está distribuindo o azeite da unção de Davi, para você aprender a conquistar como Davi, a ter a valentia de Davi. Esse João Ribe Palharim, da Igreja Paz e Vida, ele podia pegar um pouco desse azeite dele e passar na cara. É um pilantra, é um canalha.
consideradíssimo como pastor, que vem de uma família tradicional, que o avô dele era pastor, que o pai dele era pastor. O avô dele pode ter sido pastor, o pai dele pode ter sido pastor, mas ele é pilantra, ele é canalha, ele é ladrão, ele é mercenário. Ele é sem vergonha. Joinribe Palharim é um avarento que distribui envelopes tendo como retorno dinheiro. Eu vi uma campanha na igreja desse homem, cada semana um envelope de uma cor, e ó, esse envelope aqui é tanto, você tem que trazer. O outro envelope, olha, nesse daqui, quando chegar nesse daqui, você vai ter que dar uma oferta especial, é o final da campanha, então aqui é uma oferta especial, é o mínimo de tanto. Ninguém me contou, eu estava lá dentro e vi. Ninguém me contou. Pastor, será que te informaram errado? Não, eu estava lá sentado e vi. Ninguém me contou. Irmão, eu já entrei até num terreiro de macumba. Falei, vou entrar nesse terreiro de macumba aqui. Quero ver o que esse pessoal está pregando. Aí sentei, tinha palestra, sentei e fiquei lá no meio. Dentro de um terreiro de macumba, fiquei vendo a mulher fazer a palestra dela lá. Não disse coisa com coisa, não disse nada, disse aquilo que ela está enganada, coitada, daquela que Deus tenha misericórdia, mas Joinribe Palharim, que caia fogo do céu e o consuma. Pilantra, avarento, está chamando as pessoas no rádio para irem receber o óleo, é o óleo da vitória, é o óleo da conquista, mas vê se um pilantra desse vai dar aquele óleo para os filhos dele, para a mulher dele. Se é tão bom, ora, se é tão bom, vamos começar a fazer o bem por dentro da nossa casa. Vê se a mulher do Edir Macedo está levando a rosa ungida. Isso é para os trouxas. Vê se a mulher do Edir Macedo participa das campanhas. Vê se a família do R.R. Soares, aquele salafrário, vê se a família dele participa de alguma campanha. Vê se a família do Valdomiro Santiago participa de alguma campanha. Você já viu eles no meio da congregação ou do templo? Uma raça de bandidos descarados, sem vergonhas. Tem mais, hein? Pastor sou eu. Pastor sou eu, irmão. Pastor sou eu e é você. Nós somos reino sacerdotal comprado com o sangue de Cristo. E é para você abrir tua boca mesmo. Se você entende, se recebeu do Espírito, abre a tua boca que o Senhor vai encher. Você não está aqui para fazer amigos no meio de satanistas. A tua missão é fazer discípulos. Edir Macedo, cheio de pactos com o diabo, envolvido com a maçonaria até os dentes, até o pescoço, até o nariz. Silas Malafaia, todo programa de televisão criticava. Onde já se viu isso? Distribuir rosa. O que isso tem a ver com o evangelho? Distribuir pedra de cachoeira. Isso é patuar de espiritismo, dizia o seu Silas, mas agora que ele também está mergulhado na podridão da maçonaria, não pode falar do irmão dele maçom. Você entende, meu irmão? Eu dizia esses dias para um irmão, eu sei que quando eu falo, a minha missão é acordar, mas quando eu falo, eu firo muita gente. Porém, eu vou continuar gritando e ferindo, porque se eu não gritar e ferir para acordar os outros, eu também dormirei. E eu te digo, irmão, se você não ferir, você vai dormir. Se você cair no comodismo, você vai dormir. O que me fez levantar foi quando eu estava aí debaixo dos teus pés no barranco, orando e dizendo, Deus, essa cidade está em muita paz. Onde está o teu evangelho? Foi assim que ele me levantou, porque eu estava inquieto. Nessa época que eu fazia essas orações, a Rede Globo estava massacrando os crentes, estava massacrando.
Estava pisando os crentes. Quero ver eles pisarem agora que eu estou no cenário. Eu vim para fazer e para mudar a história, meu irmão. Hoje jornalistas, quando tocam no meu nome, estremecem antes. Medem as palavras na hora de falar do Evangelho, porque sabem que vão ter barulho com a geração Jesus Cristo. Nós não brincamos de Evangelho. Eu não sou mercenário. Aqui diz que por sorte da ganância, avareza, nesses textos que nós lemos, eles iriam arrancar tudo do povo. Né? Nós temos uma mensagem aí, Ovelhas da Matança, que mostra mesmo que o objetivo dessa raça disfarçada de pastor, mas é o quê? O povo é bobo. O povo diz que vai para a igreja, mas nunca sabe o que é um clamor a Deus. O povo vai para a igreja, mas não abre a palavra de Deus para ler. Estou na igreja, irmão, não existe esse negócio de estar na igreja, ou você é igreja ou você não é nada. Não existe igreja para nós estarmos. Não existe igreja, isso é um templo. Neste templo se reúne a igreja. Se eu e você sairmos daqui, não tem igreja aqui dentro, tem só uma casa de tijolo. Mas esses que se dizem igreja, e eu amo Jesus, eu sou apaixonadinho por Jesus. Jesus falou, ei, para com esse negócio, esse sentimento besta. Que negócio de se dirigir a Deus, eu amo o Senhor. Não, é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Que me ama, me ama. Tem muita gente achando que amar a Deus é dizer, Jesus, eu te amo. Ele está dizendo assim, é mesmo? É? Espera no juízo que tu vai ver. Amar a Deus é conhecer a sua palavra para poder ter a língua afiada como pena de um destro escritor e cravar no coração dessa raça. Isso é que é amar a Deus, meu irmão. Amar a Deus é comer e beber Bíblia, é se alimentar desse livro, meditar dia e noite. Isso é amar a Deus. Essa palavra muda histórias. Tem algumas pessoas, agora eu estou no WhatsApp, né? Me modernizei aí, ganhei um telefone de presente. Comecei a mexer naquele negócio. Eu estou vendo que aparecem umas pessoas lá choramingando para cá. Desde anos que conheceu o ministério, choraminga de um lado, choraminga de outro. Mas eu dar bom dia, já aparece a pessoa, bom dia, pastor. Se eu der boa tarde, a pessoa, boa tarde, pastor. Mas, pastor. Pastor. Eu falei, essa pessoa não faz mais nada na vida? E vive chorando miséria. Outro dia eu fui para o particular e disse assim, ó, minha irmã, enquanto você não resolver comer Bíblia, a sua história vai continuar sempre sendo uma desgraça. É a Bíblia que muda a nossa história. Agora, irmão, tem aí uma raça de ladrões atrás dos púlpitos. Ladrões! Que eu já orei, Deus, libera mesmo a CPI das igrejas pela Lava Jato. Libera mesmo. Porque só em falar nisso, já tinha meia dúzia estremecendo. As assembleias de Madureira, que são completamente rebaixadas aos políticos, mancomunadas, estremeceu até os ossos. Porque são vendidas para os políticos. Servem de lavagem de dinheiro para político. São mercenários, meu irmão. As pessoas estão dirigindo igreja porque igreja dá dinheiro. Eles têm uma necessidade, a necessidade dele, a sorte na ganância, a avareza deles é usar a igreja como fonte de renda. Se a igreja não estiver dando dinheiro, eles fecham a porta e vai abrir em outro lugar. Que nem o pastor Flávio, da Nova Vida. Quando esse terreno estava aqui, a minha mãe deu para eles abrir a igreja. E o desgraçado disse assim, não vamos abrir igreja no alto do morro, não tem rua principal. Jesus não precisa de rua principal, Jesus precisa de valentes como eu e você.
Ainda disse, mas essa comunidade aqui é pobre, o povo é de dízimo pobre, não tem como sustentar a igreja, e aparece algum maldito para dizer que um homem desse é homem de Deus. A necessidade deles é dinheiro, a minha não, a minha é pregar o evangelho. Se eu não pregar, eu morro. João Ribe Palharim, filho do diabo. Edir Macedo, filho do diabo. Valdemiro Santiago, filho do diabo. R.R. Soares, filho do diabo. Todas as igrejas, assembleias chamadas Deus é Amor, Assembleia Deus é Amor, tudo servos de Satanás. Essa então nem se fala, Deus é Amor. Chega lá dentro da igreja e jogavam julgos em cima do povo. Tem que usar esse roupão, tem que ficar bem ridículo, com piolho e caspa e tudo que tem direito. Não pode isso, não pode aquilo, e é assim. Mas quando foram flagrar a mulher do infeliz, que agora já está no túmulo, no inferno, a mulher dele estava, olha, que parecia Miss Brasil. É proibido televisão em casa, mas ele tinha a mais moderna que o mundo lançou. É proibido computador, mas os dele eram de primeira geração. E as pessoas pensam que eles são pastores. E quem não estiver satisfeito, olha o tamanho da porta, né? Não esqueçam disso. Aqui é assim. Aqui a verdade está comigo. Eu prego, quem quer ouvir que ouça, quem não quiser tapa os ouvidos, e quem não quiser voltar mais aqui é mais um favor, é menos uma cadeira para limpar. Eu não sou mercenário, eu não vivo do dízimo de ninguém. O meu combustível é pisar na cabeça do diabo. É isso que me dá vida. Porque está escrito, o Deus de paz brevemente esmagará por debaixo dos vossos pés a cabeça da serpente. É esse o meu objetivo, não tenho outro. Não me interessa o dinheiro de ninguém. Todos os cultos aqui, há anos, eu nunca parei para tirar dízimo nem oferta de ninguém. Porque isso não me interessa. O meu combustível é outro. Então, meu irmão, são filhos do diabo mesmo. Quem está levando a rosa para casa está levando o diabo. Porque da lama, meu irmão, só pode sair lama. Então, meu irmão, só que o texto aqui diz o seguinte, olha. Nos últimos tempos. Sabe o que a Bíblia chama de tempos? Quem sabe? Anos. A palavra tempo, lembra? Tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo a Bíblia chama de anos. Sabe o que quer dizer anos? Quando a Bíblia se refere e diz anos, significa menos de um século. Eu sei disso. Ou seja, antes que se complete mais um século, quando o apóstolo recebeu disso, e o Espírito Santo disse assim para ele, olha, escreve aí nos últimos tempos, ou seja, a contar da data lá, que ele estava referindo a dispensa, quando entrasse aquela dispensação, não passariam mais 100 anos. A dispensação da apostasia. Ou seja, estamos dizendo, Jesus Cristo volta no século 21, e tem gente que diz assim, não, tá doido. Tô doido sim, tô louquinho por Jesus, e tô doido que ele volte, que eu quero ver a carne dos inimigos apodrecer, os seus olhos saltarem das suas órbitas podres, como diz a Escritura. E isso vai acontecer com muitos pastores que vão gritar desesperados, montes caiam sobre nós e escondei-nos da ira de Deus e do seu Cristo, porque sabem que são ladrões, mas os verdadeiros vão dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmão, para de dormir. Vai para o canto, vai pagar o preço,
vai receber a unção, vai receber o entendimento. Ninguém pode mais passar por você sem receber a espada do Senhor. Quem for de bem vai caminhar bem, quem for de mal vai ser destroçado. Tem que ser assim. E diz ali, olha, por causa desses aí que vão dar ouvidos a doutrinas dos demônios, por causa desses avarentos, desses mercenários. Sabe o que é um mercenário? É quem só trabalha se tiver recompensa financeira. Isso é um mercenário. É quase que um ladrão, ele está no limiar de se tornar um ladrão, porque tudo que ele faz é pensando em dinheiro. Aí diz aqui, ó, por causa desses, o caminho da verdade será infamado. Olha a que ponto o evangelho se denegriu, se degenerou, que hoje tem meia dúziazinha de mulher por aí rotulada de pastora, pensando que está dirigindo igreja. Só se for no inferno. O reino desse Cristo não tem mulher pastora. Mas sabe por que elas assumiram? Nunca nenhuma mulher se auto-intitulou pastora. Elas foram consagradas por homens. Homens o quê? Ladrões, mercenários, descarados, que viram nisso uma forma de prender a pessoa no ministério. Hoje nós temos algumas coisas aí gritantes na sociedade. Pastora Fernanda Brum, tá, aparece na minha frente que vai ver se é pastora mesmo. Fernanda Brum, pastora. Mais fácil eu reconhecer o diabo como pastor do que ela. Muito mais fácil. E ela vai ouvir isso, hein? E ela vai ouvir isso, porque ninguém vai escapar da espada da geração Jesus Cristo. No começo desse ministério, Deus me mostrou uma espada, e essa espada era trazida pelo anjo, ela era entregue na minha mão, e essa espada tinha muitas pontas, que nem uma escama de peixe, e quando eu segurava essa espada, ela crescia e saía pela porta, e invadia as ruas, e a espada é para alcançar todo mundo, ninguém escapa dela, né? A que ponto o evangelho se denegriu por causa dessa raça, que hoje tem lésbicas se dizendo pastora. Entrevistas com lésbicas, qual a sua religião? Eu sou evangélica. Hã? Sabe por que elas têm coragem de se dizer evangélica? Porque caídos, apóstatas, mercenários e ladrões se associaram a elas e as iludiram da mesma maneira que eles estão iludidos. Onde tem gay rotulado de pastor dirigindo igreja dos gays, aqui mesmo não podia ser em outro lugar, perto dos Arcos da Lapa, tem lá um monte de gay numa birosca se dizendo evangélicos. Onde já se viu isso? Sabe por quê? Isto é culpa dos apóstatas. Quem são os apóstatas? Edir Macedo, Valdomiro, Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia. Não adianta ele pregar contra o homossexualismo. Ele é apóstata. Ele é apóstata. A igreja dele é um palanque de político. A igreja dele é palco do diabo. Cada político que sobe no palanque dele é um demônio a mais. E o povo? O povo, coitado, já está escrito. O povo é destruído por falta de conhecimento. É um povo que não sabe dobrar os joelhos para dizer: Deus, onde tu estás? Um povo que não sabe dobrar os joelhos para saber aonde está Deus. Um povo cativo, encabrestado, miseráveis, cegos, nus. Quem dera eu não esquecesse de nenhum nome nessa noite. Marco Feliciano. Marco Feliciano entra nas igrejas. Irmão, nós temos uma necessidade hoje, os irmãos entendem o que é necessidade, né? Eu estou com uns kits ali abençoados, tá? Um kitzinho de um livro, de um CDzinho, quanto é? R$50. Dá para você comprar 10 CD, 10 livros, R$50. O dia que eu sair desta igreja
para ir pregar em qualquer canto por dinheiro, quando eu der um passo ali fora, eu quero que o Deus vivo e verdadeiro faça cair fogo do céu e me consumir, que não sobre nem cinza. Irmão, nós temos necessidades, né? Então, os irmãos, passa lá na banquinha e contribui. Eu só tenho uma necessidade, meu irmão, é abrir a minha boca e deixar Deus falar. Eu só tenho essa necessidade. E eu já disse para Deus: Deus, o dia que o Senhor não for mais falar pela minha boca, me arranca o fôlego da vida, que eu amanheça morto, porque eu só tenho uma razão de viver, é proclamar a tua grandeza, é proclamar a tua santidade. E santidade, irmão, é coisa muito séria. Ou se é santo 100%, ou não se é santo 100%. O que é uma água pura? Uma água pura é uma água destilada, uma água sem impurezas. 1 litro de água que passa por vários filtros, ele ficou puro. Mas se você pegar 1/4 de uma gota de óleo e jogar naquela água de 1 litro, eu te pergunto, ela está pura? Ela está contaminada? Ser santo não é brincadeira. Para ser santo e ter autoridade, para ter autoridade, tem que ser santo como eu sou santo. Não tem que ter rabo preso com ninguém. Qualquer um que bater naquela porta, eu vou e atendo. Pois não, o que deseja? Não devo nada a ninguém, não tenho motivo de me esconder para ninguém. A nação brasileira é hoje o maior celeiro dos apóstatas jamais conhecido em toda a história da humanidade. Nunca existiu tantos ladrões como no Brasil. A igreja evangélica hoje é o retrato do Congresso Nacional e de Brasília. Por isso que está junto essa raça que tem por aí com a política, porque eles são iguaizinhos. Em Macaé, um prefeito, alguns anos atrás, numa das suas reuniões, o prefeito de Macaé, esqueço o nome do infeliz, chegou ao ponto de declarar: não esquenta não com os pastores de Macaé, porque os pastores de Macaé comem na minha mão. Que bonito! Jesus derrama o seu sangue, nos faz reinar sobre tudo e sobre todos, nos dá poder sobre principados e potestades, nos faz desafiar o diabo e todo o seu exército, nos faz promessa de 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, nos dá as espadas mais poderosas que alguém poderia ter, e aparece uma raça que se autodenigre a tal ponto, mancha e suja o nome de Cristo, a ponto de um políticozinho macumbeiro, satanista, dizer que os pastores comem na mão dele, só que o meu nome não está lá. Eu não como na mão de político. O meu não está lá. A nação tem que nos ouvir, irmão. O nosso grito só está começando, eu tenho falado. Não se iluda com os meus 50 anos, não. Porque o vinho novo é melhor. Não se iluda, não. Porque não importa a idade de um homem, o que importa é o quanto ele anda com Deus. Não importa quem fala por 10, 15, 20, nem 30 anos, não. Apenas uma palavra do Espírito faz uma lenha em toda uma nação. Então, meu irmão, desperta. Desperta a tua ira, a tua fome e sede de justiça, a tua paixão pela santidade. Desperta! Senão, amanhã você vai estar dirigindo uma igreja e tudo isso fica esquecido. Vai aparecer um político, vão te apresentar um político. Ó, esse cara aqui é gente boa, é amigo. Que nem o Silas Malafaia fez. Primeiro, igreja e política não se misturem. Pá! Jogava tudo pro alto.
E agora? Igreja política não se mistura? Agora ele diz, não, eu sou cidadão do céu, mas também sou um cidadão da terra. Desgraçado, ele é cidadão da terra, eu não sou. Porque Jesus Cristo disse, Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, porque eu com meu sangue comprei eles. Entendeu, meu irmão? Então, nós somos os incendiários de Cristo. Somos nós que lançamos a verdade na terra. Somos nós o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Tem grandes nomes no cenário evangélico, que muita gente está se iludindo com muitas coisas. Benihim, cuidado, meu irmão. Milagre, cuidado. Muitos naquele dia, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios e fizemos maravilhas. Milagre está incluído em maravilhas, não está? Cuidado, meu irmão, se Benihim fosse homem de Deus, ele jamais teria chamado o Papa João Paulo II de homem de Deus, porque eu o chamo de filho do diabo. Billy Graham já morreu? Falta pouco, né? Falta pouco para ele descobrir o que o aguarda. Na maçonaria não tem homem de Deus. Na maçonaria não tem homem de Deus. Outra coisa, as igrejas presbiterianas são todas templos de Satanás. Sabe como vai se chamar essa mensagem? Não tem o filme A Lista de Schindler? Essa mensagem vai se chamar A Lista de Cristo. A Lista de Cristo é o nome dessa mensagem. Sabe, irmão? Toda essa raça que está... Não tem um negócio chamado Gideões. Aquilo é palco do diabo. Aonde meia dúzia de crente palhaço vai lá pro reteté, virar cambalhota, ficar com histerismo, rodando que nem uns otários, enriquecendo quem já é rico. Gideões é um palco de Satanás. Enquanto que vários evangélicos estão dizendo aí, pô, pisar no Gideão, muda a história, muda mesmo. Muda muito pisar no Gideão, muda a história. Tu sai de homem de Deus para servo do diabo. É uma mudança radical. Nosso negócio é com Cristo, com a sua palavra, com a santidade dessa escritura. Foi por essa palavra que nós estamos aqui, saímos da lama. Temos que valorizar esse negócio. Jesus precisa de homens para fazer diferença nessa terra dos mortais, irmão. Não esquece aqui, hein? Muitos seguirão as suas dissoluções. Hoje não tem pastores nas igrejas. Hoje tem camelô. Camelô num bom sentido, né? Porque é um monte de objeto ungido. Camelô é o que vende vários objetos, né? É isso que eu estou querendo ver se você entende. Não é a profissão de camelô, que é uma profissão, no meu ponto de vista, muito honrada, como toda e qualquer pessoa que trabalha ali dando o seu suor. Isso para mim é muita honra. Entendeu? Vergonha para mim é ser político, mas ser camelô é honra. Ser político é que é uma vergonha. Ser governador é uma vergonha. O camarada entra para um mandato de 4 anos, governador, compra metade do Estado. Com que dinheiro ele fez isso? Avião particular, jatinhos, que absurdo. O homem entra para ser prefeito, para alguém pegar uma obra tem que dar um dinheiro para ele. Cabral recebeu 60 milhões por causa das obras do Maracanã. O Eduardo Paes está desesperado com a Operação Lava Jato, já bloqueou a operação 3 vezes, porque não quer que investigue, porque sabe que tem podre. Ser camelô é honrado, mas você entendeu, dentro das igrejas o que tem são distribuidores de objetos ungidos, são vendilhões do templo, como dizia uma música antiga. Eles não passam de falsos profetas, enganando multidões. Vendilhões do templo. Hoje as pessoas entram na igreja, tem sempre alguma coisa para comprar.
Está aqui esse óleo, irmão, ó, você que der uma oferta de tanto, você leva esse vidro de óleo. Se você quiser um vidrinho maior, a oferta é de tanto. Ó, mas você que não pode, nós temos esse raminho aqui, o cara pega um raminho lá no meio da esquina, um galho velho de qualquer coisa, é tanto, ó, nós ungimos, nós levamos para o monte, nós levamos para o templo de Salomão. Foi ungido lá no poço do templo de Salomão, raça de víboras, servos do diabo. Essa é a lista de Cristo. Eu estou aqui tentando puxar na memória mais alguns nomes. Manuel Ferreira já está no inferno, esse? Mas já teve tantos, né? Manuel Ferreira ainda não está no inferno, não, falta pouco para ele ir. Túlio Ferreira já foi, Túlio Barros já foi, líder do campo de São Cristóvão das Assembleias de Deus, já foi para o inferno. Era honradíssimo dentro da maçonaria. Nós só temos uma aliança, meu irmão. É a aliança do sangue de Jesus e desse estatuto, dessa palavra. Nós não temos mais nada. É tudo que nós temos, é isso aqui. Você nunca viu político aqui dentro. Se um dia ver, vai ser sentado aí. Aqui do lado de cá, não. Do lado de cá, só homem de Deus. Como você já viu alguns irmãos que estiveram pregando aqui, só homem de Deus passa para cá, do limiar para cá. Então, irmão, essa é a lista de Cristo. A lista dos mercenários. Né? Você lembra do homem que está lá, agora o Eduardo Cunha, que está na Câmara lá, é presidente? Você lembra dele fazendo programa na rádio Melodia? A pseudo rádio evangélica dos evangélicos cegos. Só evangélico cego que considera aquilo rádio evangélica. É o Shaddai Melodia. No Brasil não existe rádio evangélica, no Brasil não existe TV evangélica, o que existe é tudo a serviço do diabo. E ele dizia lá, metia o malho nos políticos e dizia, porque afinal de contas o nosso povo merece respeito. Agora tinha que ele aparecer na minha frente para eu dizer, sem vergonha, afinal de contas o nosso povo merece respeito, né? Desviou milhões, com a mulher usando bolsinha de 50 mil reais, onde já se viu isso? Então, meu irmão, é isso aí, o recado é esse. Estamos no tempo da apostasia. Ora, e se são os últimos tempos, significa que não se completará um século. Então, a apostasia já entrou em cena, eu não sei exatamente quanto tempo tem. Mas uma coisa eu estou acreditando, que de 2070 não passa sem que Jesus Cristo venha chamar todos no seu tribunal e dizer assim, ó, presta conta da tua mordomia. E diz a Escritura, sabe o quê? Que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor.